Olá a todos, espero que todos vocês estejam bem. Vamos iniciando então aqui a nossa terceira videoaula, né? Sendo que a primeira foi mais orientações, então é a segunda, no caso, que tem o conteúdo, né, para vocês incluírem o resumo lá na primeira avaliação da disciplina de produção da notícia. Então hoje, conforme está no cronograma, a gente vai falar sobre alguns fundamentos da profissão, né, do jornalista, e também um pouco sobre os cargos que o jornalista pode ocupar numa redação, né? Então esses são os dois principais tópicos. A gente vai seguindo depois o que está previsto, né, no cronograma. Como eu ressaltei para vocês, o foco sempre é a notícia, né, no sentido de novidade, de texto informativo, que é a tabuada de vocês, né, é aquilo que vocês precisam sair, né, da disciplina tendo esse conhecimento, porque é o que vocês vão ocupar depois para fazer quando vocês chegarem nas disciplinas de rádio, de televisão, jornalismo online, enfim, são conceitos que vão acompanhar vocês a vida inteira. Então isso tem que estar bem definido e bem claro para vocês, essas características, né, do texto jornalístico e esse conceito de notícia, né, o que é notícia. Como eu falei, vocês podem ir fazer um estágio ou trabalhar em algum veículo e o editor, enfim, o colega de vocês não vai poder estar né, parando para explicar para vocês, né, algo que vocês estão vendo aqui, né? Então a gente vai ver esse conteúdo e depois tem aquela fase da produção, né, da parte prática para vocês colocarem em prática isso tudo que a gente está vendo. Também conversei com o professor Cadré, né, que está dando a disciplina que ela dialoga com essa, e vocês tem alguns de vocês que estão fazendo as duas disciplinas ao mesmo tempo. Então, eventualmente, pode ser que algum ponto vocês tenham lá, mas tenham aqui. Então, quando for algo mais relativo à reportagem, né, eu vou dar uma pincelada mais rápida, porque não é o foco da disciplina, né, apesar de ter algum outro ponto na ementa. Então, por exemplo, a gente vai falar de gêneros, tem o gênero opinativo. Eu vou falar aqui mais no sentido de diferenciar o gênero informativo do gênero opinativo. Então a gente não vai se aprofundar, porque isso vocês vão ver na outra disciplina. Por outro lado, algumas coisas que podem ser mencionadas lá eu vou aprofundar aqui, né? Como por exemplo o conceito de lead, pirâmide invertida, que são básicos e que vocês, como eu falei, vão ocupar lá e vão ocupar em outras disciplinas ao longo do curso. Então é isso, eu queria que vocês também se tivessem qualquer dúvida, né, que vocês me contatassem para perguntar. Hoje até não é tanto em relação à produção, ao texto, como vai ser, né, nas próximas semanas, que a gente vai começar a falar semana que vem das fontes, não gêneros, depois fontes, depois pauta, depois pirâmide invertida e lead, depois linguagem, etc, etc. Né? Hoje até a questão mais de alguns fundamentos, conceitos, né? E a questão das rotinas de produção, né? E dos cargos que o jornalista ocupa numa redação padrão, né? Principalmente de jornal, mas claro, já pensando no contexto contemporâneo, que é o contexto já com todos os jornais têm, né? Hoje esse braço no online, né? Então eu até vou acompanhar aqui, vou ir lendo aqui alguns pontos que tem num slide, que daí eu posto para vocês, porque tem aqui um pequeno gráficozinho falando sobre a estrutura, né? Claro que essa estrutura ela varia, né, conforme de veículo, assim como uma empresa, né? Uma empresa ela não necessariamente tem que ter o mesmo modelo de administração, e aí até depois vocês vão ter mais sobre isso na disciplina sobre empreendedorismo, mas só para fazer essa introdução. Geralmente o jornal ele tem o seu diretor, que muitas vezes é o próprio proprietário, né, o diretor, né, aí tem o diretor de redação, o editor-chefe e o editor executivo. Isso até se pensando mais, né, no topo da hierarquia, mas até em jornais maiores, né, às vezes tudo se concentra na figura do diretor barra dono, né, proprietário, o cara que tem, se é uma sociedade, maior número de ações, etc, etc. Depois tem a secretaria de redação, diretor adjunto, secretário de redação, que aí vai se dividir nas sucursais, que são, né, veículos que têm
jornalistas, repórteres, às vezes colaboradores mesmo em outros pontos do país ou fora do país. As editorias, né, que aí cada editoria geralmente se tem então o editor geral, né, e aí se tem os editores de cada editoria. Que eu fiz um estágio na Rádio Gaúcha já faz muito tempo, já faz 2007, então já faz mais de quase 15 anos, né? E depois a gente voltou, até visitou algumas vezes com turmas lá. Agora não, óbvio, por causa da pandemia, mas se tinha na sala de redação as editorias, né? Então tinha lá a mesinha do esporte, que ali ficavam 5 ou 6 repórteres, a mesinha da política, né? Aí uma mesa mais comprida, que daí tinha ali economia, internacional, etc. Então cada uma dessas editorias, né, vai ter o seu próprio editor, que vai ser o responsável por aquela temática, né, dentro do jornal. E cada uma delas, no caso do jornal, ou mesmo até pensando em rádio, por exemplo, na Rádio Gaúcha, o setor esporte era um setor grande, né, tinha mais ou menos uns 15 entre estagiários e produtores e locutores e comentaristas, olha, no mínimo 15 pessoas, né, então era um setor grande né, da rádio, e os editores eram o Pedro Ernesto e o Kleber Grabaus, que estava naquela época lá, né, que fazia escala, etc. Então, se tem a figura do editor, né, da editoria específica, e do editor da redação de maneira geral. Por exemplo, eu trabalhei em jornal que tinha o editor, e aí tinha lá o editor de esporte, de polícia, de saúde, etc. Cada um, às vezes é uma pessoa só na editoria, né, nos jornais menores, principalmente jornais de interior, às vezes são 2 ou 3. Então varia muito conforme a estrutura, mas e aí tem as agências. Por exemplo, eu trabalhei numa rádio em que eu era o editor geral, tinha até hoje está no Clique RBS, né, o Felipe Duarte, está na Gaúcha, no grupo RBS ali. Ele fazia o esporte junto com os outros que trabalhavam nas transmissões, e aí tinha o resto do pessoal que se dividia, né, que fazia de tudo, né. E tinha também as sucursais, né, tinham emissoras de rádio que eram dessa rede, e aí, no caso, eu como editor tinha que estar em contato todos os dias, né, com os repórteres que trabalhavam nessas sucursais, né? Então tem esse contato, mas que se centraliza na figura do editor. Claro que o editor hierarquicamente vai estar abaixo ali do secretário de redação e do diretor, por exemplo, né? No caso, né, nesse caso específico, tinha uma figura que eu não lembro até se recebia esse nome formalmente, mas era como tá nesse esquema aqui, um secretário de redação, porque aí eu era o editor em relação ao jornalismo, mas esse sujeito é que fazia daí os links entre o jornalismo, né, o comercial, relações humanas, etc. E ele estava abaixo da figura do diretor, né, que no caso era o proprietário. Então é importante vocês saberem a posição que vocês ocupam quando vocês entram, né, num veículo de comunicação. E as agências também, né, aí é algo que também nem sempre existe, mas muitas vezes é, digamos assim, terceirizado, né. Então, por exemplo, tem a agência Rádio Web, que as emissoras de rádio, elas, por exemplo, pagam um valor, agora não sei se é a mensalidade ou a anuidade, mas para poder utilizar o material produzido pela agência, né? Então é outro formato, enfim, que pode estar incluído aqui ou não. Como eu falei, essa é a base. Por exemplo, tem a agência Estadão, que é do próprio estado de São Paulo, do jornal, né? Então varia muito, assim, não é fixo, assim como se vocês forem estudar a parte do empreendedorismo em qualquer empresa, né? De qualquer setor, comércio, enfim, não vai, né, se tem vários modelos aí dentro da administração, mas aí já é até para a área mais da parte do empreendedorismo que vocês vão ter mais para frente no curso. E aí um dos pontos que ali o Nelson Traquina, os teóricos todos vão abordar, e teóricos e jornalistas com anos de experiência que também escreveram livros, né, sobre jornalismo, eles vão ressaltar justamente isso, de que existe uma rotina de produção, né? Muitas vezes se tem a ideia de que o jornalista, né, aquela coisa da apropriação
da profissão por personagens do cinema, da literatura, enfim, como por exemplo o Superman, o Homem-Aranha é fotógrafo, o Superman é jornalista, etc, etc, como se fosse, né, algo sem, né, o Tintin é repórter, né, dos quadrinhos, como se fosse uma aventura, né, todo dia. E aí os autores vão colocar justamente que, ao contrário, né, claro que há aqueles momentos, como eu falei para vocês, por exemplo, você trabalha no jornal, daqui a pouco tem jornais, por exemplo, eu trabalhei em mais de um jornal que tinha um caderno com pautas especiais, que eram uma reportagens de mais fôlego nos finais de semana, né, mas não era algo diário, né, tinha além daquela cobertura diária, tinha mais esse material mais aprofundado, com pautas atemporais, etc. Mas, ao mesmo tempo, tinha a rotina de produção. Né? Então, um dos pontos que, né, eu destaquei aqui é que nos grandes jornais as rotinas variam também. Né? Um caderno como a Ilustrada pode fechar mais cedo, então tem horário de fechamento, deadline, que a gente já falou, enquanto a editoria de esportes, que tem jogos à noite, às vezes final de semana, pode ter outro horário de fechamento, que tinha no meu tempo e que mudou um pouco, porque hoje todos os jornais, pelo menos pensando aqui no Diário Popular, todas as páginas são coloridas, né, color. Eu trabalhei no tempo ainda que às vezes não eram todas as páginas coloridas, então as coloridas tinham que fechar mais cedo, então na hora de fazer o boneco do jornal, que é fazer com papel mesmo ali o esboço do que vai em cada página, etc., eu tinha que se pensar nas pautas que iam se encerrar mais cedo e que tinham imagens boas, óbvio, para a página colorida. Já aquelas pautas que às vezes tinha que esperar, alguma reunião final de tarde, coisas assim, a página da polícia, que sempre pode acontecer alguma coisa até o último minuto. Acontecia de estar saindo do jornal e tocar o telefone dizendo que tinha acontecido um acidente com vítima fatal e aí tinha que voltar e o que era para sair às 7 da noite, tinha que voltar e sair de lá às 10, 11 da noite, porque aí tinha que aguardar a identificação, né, o contato com a polícia, etc. Toda aquela rotina que se tem. Então, varia, né? Por exemplo, às vezes alguma editoria é mais temática, como no caso, esse caso é Ilustrada, né, que trata mais de cultura, então é mais difícil de acontecer algo urgente, assim, que vai derrubar a pauta, diferente da polícia. A polícia pode estar, segurança, polícia, e o nome das editorias variam também, pode estar com a página prontinha, bonitinha, e aí acontecer algo que derruba tudo, né? Às vezes derruba literalmente a página inteira, quando é algo muito importante. Então varia muito, né? Por exemplo, o rural, agricultura, que é bastante forte no interior do estado, né, já é algo que também não acontece tanta coisa assim de que no final da tarde, a não ser que seja uma queda do secretário de Agricultura do Estado, ou algo muito impactante, né? Geralmente são pautas até mais pensadas com antecedência, né? Claro que tem os eventos, tem o período de colheita, de plantio, etc., mas já são previstos, né? Então, outro ponto da rotina é que de manhã os jornalistas, né, se inteiram do que está acontecendo, leem os jornais, conversam com repórteres, olham os sites, etc. Decidem os assuntos que vão cobrir naquele dia. Então, geralmente se tem que apresentar pautas, né? Os jornalistas, os editores cobram que todos os jornalistas apresentem pautas. E aí eu vou dizer para vocês, teve os jornais que eu trabalhei no Rio Grande do Sul, mas também quando eu estive fazendo o meu período de bolsa de doutorado de sanduíche, que eu fiquei um ano nos Estados Unidos, eu visitei alguns jornais, né, o Chicago Tribune foi um deles, eu participei da reunião de pauta. O jornal de San Diego, não me recordo o nome agora, não tenho certeza, já faz, né, uns 8 anos, mas todos eles tinha essa divisão de editorias, e uma que chamava atenção em San Diego, que é uma cidade fronteira, que é a fronteira mais movimentada do mundo, ali com Tijuana, no México, tinha uma editoria específica que era questão de fronteiras mesmo. Mas se tinha isso, de todos têm que apresentar pautas, defender sua pauta. No caso do Jornal de Chicago, a reunião de pauta aconteceu numa sala em que estavam todos os editores, cada um iam definir a capa daquele dia.
cada editora defendia, inclusive com apresentação de PowerPoint, aí entrou o correspondente Washington por áudio também. Então era ali das 11 ao meio-dia, né, em que era definida essa pauta. Eu lembro que na época foi o avião lá que sumiu, que estava indo em direção à Austrália, que estava desaparecido, mas tinha pauta, na época era o Obama, o presidente envolvendo o Obama, entrou o cara de Washington falando, etc., em que mais ou menos cada um defende seu peixe, né? Claro que nesse caso de jornais maiores, tem o editor, por exemplo, de política, e vão ter mais os repórteres de política, né? Então, já no caso de um jornal menor, como por exemplo eu trabalhei no Jornal das Missões de Santo Ângelo, em que era o editor era editor, irmão do diretor, então ele era o editor, e aí tinha eu e mais 3 jornalistas. Eu fazia o esporte um pouco de geral, o outro era responsável, por exemplo, por educação e um pouco de geral, o outro por saúde, um pouco de geral. E então varia muito, né? Varia muito conforme a estrutura. Então o pauteiro, no caso quando tem a figura do pauteiro da editoria, orienta os repórteres. Nesses casos de jornais menores é o próprio repórter que pensa na pauta, né? Que podem fazer entrevistas por telefone ou na rua. Os redatores geralmente ficam na redação, aí também é caso de jornais maiores, porque nos jornais menores geralmente o sujeito é redator, é repórter, é tudo, né? E elaboram os textos de apoio e as artes das principais reportagens. Aí da maioria dos jornais também tem seu próprio setor de diagramação, enfim, e aí entra a importância de trabalhar em conjunto, né? Quando tem a figura até do fotógrafo, hoje cada vez mais são os próprios repórteres também que fazem as fotos, mas muitos jornais mantêm a figura do fotógrafo. Alguns até tem um fotógrafo quando é algo mais especial, e nas pautas mais cotidianas é o próprio repórter que faz, isso também varia. Mas é importante esse diálogo, né? Quando tem a figura do repórter, do fotógrafo, do editor e do diagramador, né? Porque tem que estar em diálogo para se fazer um bom trabalho, né? Eu lembro quando eu fazia esporte, que daí tinha a questão da tabela, né? Por exemplo, Campeonato Brasileiro e tal. Então tinha que estar sempre gauchão, etc. Tinha que estar sempre ali em contato com o pessoal da diagramação. E à tarde o editor já tem uma noção, então, de quantas páginas usar e começa a desenhá-lo, então, o boneco que eu falei antes. E aí já começa a ser definida a capa também, né, a partir do que se tem. E no online não é tão diferente, porque, como eu falei, a capa dos sites, ela tem um período também de rotatividade, né, para não ficar, não vai mudar. Por exemplo, se vocês entrarem nos aplicativos da Folha, Gaúcha ZH, Correio do Povo, Grupo Record, Bandeirantes, CNN, olharem fora do país também. Claro, se vocês entrarem meio-dia e 1 da tarde, né, a não ser que tenha acontecido algo, vai estar a mesma capa. Mas se vocês entrarem de manhã, de tarde, de noite, vão ser 3 capas diferentes, mas mesmo assim você tem essa definição, né, do que vai ocupar a capa do site. Como eu falei, não é uma capa infinita, né, não é porque tem internet que tudo vai estar lá. Então são assuntos delimitados, né, até os próprios aplicativos que baixam os aplicativos dos veículos têm um padrão, né, que fica naquele padrão. Claro que vai variar daí de veículo para veículo, né? Então os jornais impressos, como eu comentei já rapidamente na semana passada, tem os deadlines, né, que são os horários de fechamento, né, em que todas as páginas devem estar prontas, né? Como eu falei, quando tem preto e branco, PB, né, e color, geralmente as páginas coloridas têm que estar prontas antes, porque tem a questão da impressão, né, no caso do jornalismo impresso. O passo a passo da matéria-reportagem, então, que aí a gente já pode pensar até depois para o trabalho de vocês prático, né? Então, o primeiro passo, que a gente vai ver depois mais para frente também, a diferença da pré-pauta e da pauta, né, é ter essa pré-pauta, que é o insight que vocês vão ter, né, mas que vai virar pauta depois que vocês confirmarem, né? Então vai ser... vocês estão trabalhando no jornal, alguém ligou que tem um lixo clandestino num terreno tal, né? Até vocês irem lá e confirmarem que é verdade essa ideia, essa sugestão, né, vai ser uma pré-pauta, né? A partir do momento que vocês foram lá e viram que é verdade, que tem lá mesmo, vai virar uma pauta que vocês vão poder apresentar lá para o editor.
Então, a minha primeira questão é pensar nessa pauta, que aí tem que atender aqueles critérios de noticiabilidade que a gente viu. No caso da notícia, então tem que ter esse elemento da novidade, é um critério de noticiabilidade fundamental. Na reportagem, não necessariamente. Vocês podem fazer, né, vocês podem escrever um texto falando sobre a violência contra a mulher, por exemplo, uma pauta temática. Mas se for uma notícia, tem que ter alguma coisa de novidade sobre esse assunto. Então, aumentou em relação ao ano passado, reduziu números, então, enfim, coisas que não sejam ainda do conhecimento da população de maneira geral, mas simplesmente dizer que existe, aí não vai ser tratado como notícia, né? Pode ser um tema de uma reportagem, como eu falei, de um texto opinativo, mas não vai ser uma notícia porque as pessoas já sabem, né, que existe. Então tem que ter a questão da notícia, você sempre tem que se perguntar o que tem de novo, né? A pessoa não pode dizer, não pode apresentar uma pauta e o teu editor olhar para ti e dizer, não, isso aí eu já sei, isso aí as pessoas já sabem, vai cair, né, a pauta de vocês se não for uma novidade. Pensando em notícia, né, sempre reforçando isso. Depois recolher a informação, então realizar pesquisa, né, às vezes tem pautas que já foram abordadas em outros momentos, então ir lá no arquivo, olhar, né, o que já foi escrito sobre aquilo, entrevista com as fontes, que a gente vai ver especificamente mais para frente. Depois hierarquizar, então, refletir sobre as informações escolhidas e colocá-las na ordem de importância, que é o que a gente vai ver quando a gente for falar da pirâmide invertida e do lead. E aí escrever, né? Então, a ideia, o Ricardo Noblat coloca no livro dele A Arte de Fazer um Jornal Diário, que o repórter, né, sempre tem que apurar informação a mais, né? É sempre preferível que você tenha informações a mais do que a menos. Quer dizer, vocês podem voltar para o jornal, para a redação, com gravações, blocos de anotações, e vocês podem usar 5% do que vocês apuraram. Não tem problema, vai ser melhor, porque vocês vão ter mais elementos para falar e vocês vão se tornar, entre aspas, autoridade naquele momento para falar sobre aquele assunto, porque vocês ouviram muita gente, leram muito, pegaram posições divergentes, etc, etc. O que não pode é o contrário, né? É chegar faltando, né? Tem um assunto polêmico, o editor perguntar para vocês, tá, e o outro lado, né? E vocês não terem ouvido o outro lado, por exemplo. Então, tem que, né, sempre ter informações a mais e nunca a menos. Editar, então, que é um processo de escolha, né? Foto, diagramação, título, etc. Às vezes no impresso tem a questão do tamanho do título, então às vezes você tem que mexer no título, porque o título não... O cara da diagramação vai ligar para vocês, não dá, tá estourando aqui, tá ficando muito junto, tá... Porque o jornal vai ter um padrão, né? Uma fonte, a fonte do título vai ser tal, e o alinhamento tem que estar tal, e os espaçamentos tem que estar tal, então não pode deixar um vagão branco e não pode condensar muito. Aí, claro, depois vocês vão ter a disciplina de planejamento gráfico, mas às vezes vocês vão ter que adaptar o texto do título à questão gráfica, né? Apresentar a informação de forma atraente, com título, gráficos, fotos, outros recursos que forem necessários. Às vezes vem a calhar, né, de se colocar uma tabela, um gráfico. Às vezes não, né? Às vezes não é necessário. Então, por exemplo, no jornalismo esportivo, algo que sempre geralmente é feito, às vezes eu até mesmo me irrito quando não é feito, enquanto leitor, é de colocar aquele boxezinho, aquele recurso gráfico, quando vai ter um jogo, né, com as informações básicas, escalação, horário, local, né, e hoje em dia colocam bastante onde assistir, né, onde acompanhar, aí colocam as emissoras de rádio que vão transmitir, os canais de TV, que são as informações básicas, né, esses dados aí. Às vezes a gente vê ali, porque depois, claro, tem os desdobramentos, mas pensando na internet, às vezes está ali a notícia de capa, né, do jornal, falando, Grenal decide liderança do Gauchão hoje. Aí tu clica lá e não tá essas informações básicas. É claro que às vezes a escalação fica em cima da hora, mas o jornalista que cobre ali diariamente vai ter a informação de quem são os desfalques e vai poder projetar uma escalação, né?
Então, estou citando exemplo mais simples, né? Mas isso vale para outras editorias, né? Às vezes é válido fazer uma tabela, pensar num recurso gráfico, e às vezes não, mas aí também vocês vão ter a disciplina específica para isso. Aí a gente chega nas funções, que esse é o modelo da Folha de São Paulo, conforme está no livro da Ana Estela de Souza Pinto, que é jornalismo diário. Então ela vai colocar o pauteiro, né, que vai escolher as pautas pela manhã, das reportagens que vão ser feitos, né? Organiza esse trabalho dos repórteres e também já vai pensar, já vai encomendar, entre aspas, as fotos e a arte, né, para a matéria X. O repórter é quem vai fazer todo o levantamento, vai ligar, vai ir lá no lugar, vai entrevistar ao vivo, né, principalmente quando não tem pandemia, né, vai apurar as informações, vai checar se é verdade, né. E o redator vai fazer esse texto de apoio, que aí vai pegar essa parte mais de pesquisa online, levantamento histórico, cronologia, né, produz artes e quadros, faz a reportagem para que possam... as entrevistas que podem ser feitas por telefone. Claro que aqui é uma estrutura de um grande jornal, né? Geralmente tá junto aqui o repórter, faz o trabalho também do redator. Esse é o modelo, como eu falei, da Folha e de alguns grandes jornais. Então, em síntese, o repórter, nesse modelo aqui, é o cara que vai para a rua, vai fazer entrevista ao vivo, vai lá checar, vai ir no local dos acontecimentos, enquanto o redator vai fazer o trabalho que pode ser feito de dentro da redação, né? Telefonemas, entrevistas por telefone, pesquisa online, cronologia, etc, etc. O chefe de reportagem é o jornalista que ouve o relato sobre o que já foi apurado, né? Então ele vai ouvir o que o repórter, o redator apuraram, vai orientar, se for o caso, né, o repórter na apuração, discute o foco também da reportagem, enfim. Porque às vezes acontece, né, se está só se o sujeito está fazendo o trabalho de reportagem, imagem de redação, às vezes pode passar alguma coisa, algum viés que ele pode deixar passar. Então o chefe de reportagem, né, pode fazer esse questionamento, tá, mas e tal coisa, tá, mas e o fulano estava envolvido nisso da outra vez, o que ele pensa sobre isso, tarará, tarará. O editor é, digamos assim, o cara que vai estar como responsável. Alguma coisa que sair errado vai ser cobrado pelo secretário de redação ou pelo diretor. Geralmente nos jornais médios, menores, a estrutura acaba sendo o diretor e abaixo dele já está o editor, né? O editor vai responder diretamente ao diretor. Apesar de que em alguns casos pode ter essa figura de secretário, mas que não necessariamente vai ser uma função de chefia, ele vai mais mediar as relações entre os setores do jornal, do veículo jornalístico enquanto empresa, né? Mas então, se sair alguma coisa errada, né, a cobrança que o diretor faz geralmente não é direto ao repórter que escreveu a matéria, é o editor, porque mesmo que o repórter tenha feito errado, o editor é o cara que vai ter que assinar tudo embaixo no final, né? Então, geralmente a cobrança é feita ao editor, que é quem decide, ele que vai decidir quais repórteres que vão, quais reportagens, matérias que vão ser publicados, o tamanho, o lugar da página, o enfoque, claro, tudo dialogando, mas a palavra final geralmente é a dele, né? Então, claro que aí se for pensar nas editorias e no âmbito geral, né? O editor de esporte vai estar abaixo do editor, mas o diretor vai cobrar o editor, que vai cobrar o editor de esporte, que por sua vez pode cobrar o jornalista que fez, mas quem vai responder diretamente vai ser o editor. E aí essa figura que está em extinção, né? Pouquíssimos jornais mantêm, que é chamado de fechador ou revisor, né, que no meu tempo até ainda tinha, que era professora de português, que ficava lá, chegava já no final da tarde para pegar todo o jornal e ler ele de cabo a rabo, corrigindo os erros. O que alguns jornais têm feito, que eu trabalhei em mais de um que trabalha nesse modelo, é de o jornalista que escreveu a matéria, como a gente às vezes está viciado no próprio texto, é o colega, haver essa troca, né? Por exemplo, eu e o fulano, eu escrevi meu texto de esporte, ele de polícia, então eu vou pegar a página dele de esporte para corrigir, né, aquela parte, ver se não tem um errinho de digitação, algum acento que faltou,
e vice-versa, né? Então, claro, escrever bem é fundamental para ser jornalista, não tem jeito. E para escrever bem é necessário ler muito. Então aqui eu coloquei uma proposta de exercício optativo para quem quiser fazer, me mandar o texto para eu ver como é que está o texto de vocês, etc. Né? Não vale nota nem nada, é opção, vocês podem fazer e me mandar por e-mail. Eu coloquei 4 pautas, né, para vocês escolherem uma delas, mas para pensar no foco da notícia, né, da novidade. São pautas temáticas, mas vocês teriam que buscar algo de novo sobre esses temas, né? Então, e escrever os textos de vocês. E aí, claro, vocês podem buscar informações em sites, mas citem os sites, né? Conforme reportagem da Folha de São Paulo, tem tal e tal dado. Então, trabalho escravo no Brasil, prostituição infantil no Brasil e no mundo, vida cultural alternativa da cidade que vocês moram, esportes inusitados e a situação da Covid na sua cidade. Então, vocês podem escolher uma dessas 5 pautas e tentar escrever, então, uma notícia. Isso sem a gente ter visto ainda aquelas características, né? Justamente para ver, para ver como é que é o texto de vocês. Né? Eu não vou cobrar, não tem nada de... Né? Eu vou dar um feedback, mas não é uma avaliação. Então é isso, estourou o tempo já por hoje. Na semana que vem a gente dá sequência aí para a disciplina. Um abraço, valeu, fiquem bem.